queridos, saudação de paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está ouvindo esse devocional neste momento, eu quero dizer a você que Deus tem uma palavra para você neste dia maravilhoso. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor, o ID de Jesus Cristo. Amém? O endereço está aparecendo aí no rodapé do seu monitor e a gente vai levando a palavra de Deus a toda criatura como Jesus falou. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você está em 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 em diante, uma história que aconteceu com o rei Davi. Aqui diz assim: dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclague, sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado a Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora levando todos como prisioneiro. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Querido, como é que eu quero dizer para essa palavra hoje? Dá um tema para essa mensagem: resgatando sua família. Como resgatar a nossa família? O que aconteceu com Davi nesses dias? O que aconteceu aqui com Davi nesses dias? Davi foi trabalhar para resgatar a sua família, que tinha sido levado, tinha sido sequestrada. E o que ele fez? O que ele fez? A Bíblia diz, se você continuar lendo esse versículo, a Bíblia diz que primeiro Davi chorou na presença do Senhor. Mas por que isso aconteceu? Para não tomar as decisões precipitadas, que às vezes, diante de situações que acontecem conosco, nós tomamos decisões precipitadas. E aqui na Bíblia diz que primeiro Davi chorou amargamente na presença do Senhor, até não encontrar mais força para chorar. E depois que Davi chorou, recuperou as forças, tomou a decisão e criou estratégia, Aí, olha só, lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, quando a gente chora na presença de Deus, buscando uma solução para algum tipo de problema, pode ter certeza que Deus nos dará essa sabedoria. Davi pegou a capa, do alforje, que tinha ali, a orla sacerdotal, a capa sacerdotal, e pediu orientação de Deus. Ele saiu atrás desse povo para resgatar sua família, mas não saiu de qualquer jeito, não saiu sem rumo. Ele teve uma aprovação de Deus, mandou consultar a Deus através do profeta e ele também, e Deus disse: olha, vá, porque você restituirá a sua família. Ele não foi de qualquer jeito. Eu acredito que diante de qualquer situação que nós nos encontrarmos, primeiramente, mesmo que ela seja muito difícil, nós temos que primeiramente entrar na presença de Deus e buscar uma direção para que a gente não venha tomar decisões precipitadas para a nossa vida. Então aqui é um grande exemplo. Primeiro ele chorou na presença de Deus, Depois ele compreendeu as pessoas também, porque as pessoas queriam até apedrejar ele quando souberam que voltaram. O próprio povo que estava ali junto com ele queria apedrejar. Ele compreendeu que todo mundo estava passando pela mesma situação. Então ele não usou de autoridade, abuso de autoridade, Não, ele compreendeu que todo mundo estava desesperado, buscando uma solução. Então aí gera aquele conflito, gera aquela confusão que às vezes as pessoas não querem parar para raciocinar. E é às vezes nesse tempo que a pessoa toma decisões precipitadas e acaba atingindo quem não é para ser atingido, como foi no caso. Mas Davi não, chorou na presença do Senhor, buscou direção em Deus e Deus deu aval e ele foi e restituiu a sua família. Queridos, aqui na família de Davi aconteceu isso. Eles foram levados literalmente como prisioneiros, como escravos. E hoje,
O que acontece muitas das vezes nas nossas famílias, que precisam ser restauradas, que precisam ser resgatadas do mundo das drogas, do mundo dos vícios, do mundo da prostituição, muitas das vezes da bebedice e de muitas outras formas. As nossas famílias precisam ser resgatadas. Eu tenho um conselho aqui dizer, o que você está fazendo para restaurar a sua família neste dia? O que você tem feito para resgatar a sua família do poder de Satanás, do poder do inimigo, que o Satanás não brinca de ser Satanás. Então, as famílias hoje, os filhos, maridos, esposas, estão se perdendo porque às vezes o patriarca daquela casa, daquela residência, daquela família, o cabeça, muitas das vezes não tem uma direção, não vai buscar em Deus a direção correta. Quando você estiver passando por qualquer dificuldade, qualquer tipo de situações que você acha que não tem saída, que não tem como, busque a direção em Deus e Ele lhe dará a direção correta. Amém, queridos? Essa era a palavra que eu queria trazer para a nossa meditação nesse dia. Pode você ler lá em 1 de Samuel, capítulo 30, do verso 1, todinho o capítulo que está essa história lá, uma história muito maravilhosa que aconteceu com Davi. Davi trouxe sua família de volta, os filhos de todo mundo ficou feliz e contente, compreendeu que Davi era um homem de Deus e que Deus estava com ele. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe rique e poderosamente o seu dia, a sua tarde, a sua noite, independentemente do horário que você esteja assistindo, em nome de Jesus. E você diz amém, amém, amém.